Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Linguagem. Sem alguma forma de linguagem, é muito difícil de se comunicar, mas nem todas as línguas são faladas verbalmente. Além da língua de sinais, uma língua chamada La Gomera, que é usada na costa da Espanha, é transmitida totalmente por meio de assobios. Olá, eu sou Cris De Luca e você está ouvindo a rádio World Last Chance. Uma linguagem usada por meio de assobios? Você acha que seria difícil de aprender, Will? Isso é realmente interessante e me faz pensar se a gramática usada é mais rudimentar. Quão complexo deve ser em transmitir nossas ideias ao se comunicar por meio de assobios. E o programa de hoje, Falando em Línguas. Eu não tenho a mínima noção de como isso funciona. Como você sabe, Will, as línguas e as palavras sempre me fascinaram. E você sabia que as pessoas que falam chinês usam os dois hemisférios do cérebro, mas as pessoas que falam inglês usam apenas o lado esquerdo? Não, eu não sabia disso. Eu me pergunto se isso explica por que uma pessoa que é da área artística luta com a gramática do inglês, mesmo que seja sua língua nativa. Mas todo mundo tem dificuldade com gramática? Não, eu não diria isso, embora a gramática do inglês seja mais direta do que a maioria dos outros idiomas. E é a nossa ortografia que é tão singular e com tantas exceções às regras. É esse o preço que pagamos por adotar tantas palavras de outros idiomas. O inglês tem o maior vocabulário de qualquer idioma do mundo, com mais de 250 mil palavras. E a língua falada no Camboja é a que tem o maior alfabeto. Quer adivinhar quantas letras tem? Umas 35, 40? É mais que isso. Mais? Então eu diria 60? Que tal 74? Uau, isso provavelmente levaria algum tempo para aprender todas essas letras. Mas sim, eu gosto de idiomas. E também gosto das palavras. Quantos idiomas você fala? Apenas 2, mas eu estou trabalhando em um terceiro. Mas nunca é demais investir no aprendizado de novas línguas. E saber vários idiomas pode proporcionar algumas experiências interessantes. Como assim? Bem, uma mulher chamada Amina Shintuf conta sobre uma experiência interessante que ela teve enquanto visitava o Cairo. Agora, eu não sei de onde ela é originalmente, mas ela estava visitando o Cairo com seu marido e filha e decidiu que queria visitar um bazar famoso chamado Bazar Khan el-Khalili. Seu marido e sua filha não estavam tão interessados, e então ela foi sozinha enquanto eles faziam outra coisa. Ela gostou da experiência cultural enquanto passeava e olhava os itens à venda nas lojinhas. Agora, eu não sei se era a aparência dela ou a maneira como ela estava vestida, mas estava claro que ela era estrangeira. Em uma lojinha com uma diversidade muito grande de cores, ela perguntou ao balconista qual era o preço de um determinado item que chamou sua atenção. Voltando-se para outro homem, o balconista perguntou em árabe: "Ei, quanto você quer cobrar dessa estrangeira pelo que ela quer comprar?" E o que ele disse? Você pode perceber onde essa conversa vai chegar, não é mesmo? "Cobre dela 5 vezes o preço normal", disse o outro homem. "Esses estrangeiros estúpidos sempre pagam." Então o primeiro homem se vira e diz: "Se estiver interessada, a senhora poderá comprá-lo por uma bagatela." E ela sabia o que estava acontecendo, por quê? Porque o árabe também era sua língua nativa. Oh, não! E o que aconteceu? Bem, ela o disse em perfeito árabe que essa estrangeira não tinha interesse em comprar nada dele. Ela então virou-se e saiu. Sim, temos que ter cuidado. O mundo se tornou um lugar tão pequeno que nunca devemos presumir que ninguém ao seu redor entende o que você está dizendo, mesmo que não seja a língua nativa comumente falada onde você estiver. E por falar em línguas, vamos conversar hoje sobre o falar em línguas. Paulo tinha muito a dizer sobre isso em 1 Coríntios 12. Primeiro, deixa-me te perguntar, falar em línguas é algo que é possível para todos nós e é algo que um verdadeiro cristão deveria ser capaz de falar?
Essa é uma boa pergunta. Vários cristãos acreditam que a habilidade de falar em línguas, que as Escrituras dizem ser um dom do Espírito, é algo que prova que você tem o Espírito. Então, basicamente, esse é um teste decisivo de quão fiel, comprometido ou verdadeiro cristão você é? Bem, muitas vezes é isso que acontece. E como você pode imaginar, a pressão é imensa. Se todos ao seu redor estiverem falando em línguas, haverá uma tremenda pressão dos irmãos da mesma fé para fazer com que você faça a mesma coisa, bem como provar que você também é um cristão fiel. Eu creio que é dessa forma. Eu odeio ter que dizer isso, mas os cristãos podem ser os indivíduos mais críticos e passivos de julgar outras pessoas que pode existir. É realmente muito ruim e nada parecido com Cristo. Não é. Mas é mais parecido com os fariseus do que com Cristo. Cris, por que você não pega sua Bíblia e abre lá em 1 Coríntios, capítulo 12, para darmos uma olhada no que Paulo está dizendo sobre línguas e dons do Espírito? Certo. 1 Coríntios 12. E quais versículos? Bem, vamos começar com o versículo 1 e avançar pelo capítulo. É importante ler todo o capítulo, pois ele foi mal utilizado, sendo algumas partes usadas literalmente e outras ignoradas. Tudo bem, diz... a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Yahushua. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Yahushua, senão pelo Espírito Santo. Aqui temos coisas bem básicas sendo ditas. Não há possibilidade de amaldiçoarmos a Yahushua se estivermos falando sob a inspiração do Espírito de Yah. Da mesma forma, com nossa natureza caída, não seremos capazes de olharmos e contemplarmos a Yahushua por quem ele é, exceto por intermédio do Espírito de Yah. É fundamental que se desenhe dessa forma. Agora ele vai expor e falar sobre o que diferencia os crentes. Continue a leitura. Versículo 4. Tá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essa ainda é uma informação básica, mas é importante. Aqui ele está dizendo que existem diferentes tipos de dons. Eles não são todos iguais, mas ainda é o Espírito de Yah que os dispensa. Continue. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esta passagem é de quais versículos? Do 7 a 11? Sim, é isso. Este é o ponto crucial de onde as pessoas partem, e é sobre isso que precisamos falar hoje. Existem alguns cristãos muito sinceros que entendem esta passagem como significando que todo verdadeiro cristão manifestará todos os dons listados aqui. Na verdade, a presença ou ausência do que Paulo chama de dons é tomada como evidência do nível individual de devoção ou sinceridade do crente. Eu já vi esse tipo de crenças antes. E é isso mesmo. Na verdade, isso traz muita pressão sobre o indivíduo. E eu tenho me perguntado se essa é a base para a prática moderna de falar em línguas. E qual é a passagem? Ou você está falando com relação à pressão para provar sua devoção como um verdadeiro cristão? Bem, ambos. Obviamente, esta é a passagem para a qual você apontaria, mas também poderia ser a que você usaria para provar a pressão que é exercida sobre alguém, para que ela fale em línguas. E o que é feito nesses casos é apenas um monte de bobagens. Você já esteve em um culto onde eles falam em línguas? Eles usam apenas diversos jargões e o que é dito não tem significado. E, no entanto, não é assim que o falar em línguas é apresentado nas Escrituras.
Você está certo. Na verdade, vamos reservar um momento para ler como falar em línguas era escrito nas Escrituras, para que tenhamos essa comparação clara e límpida em nossas mentes. Por que você não abre em Atos capítulo 2? Este fato descrito neste capítulo é naturalmente o dia de Pentecostes, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, e um dos efeitos foi a capacidade de falar em línguas. Não foi dado o poder de falar sem que outros o entendessem, mas outras línguas que eram usadas para se comunicar. Por que você não começa a ler no versículo 5? Ok. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Iá? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Eu estava contando enquanto você lia, e além do aramaico falado em Israel naquela época, se você atribuir um idioma a cada lugar mencionado nessa lista, você terá 14 idiomas diferentes. Judá está listado, mas lá eles falavam o aramaico, portanto, 14 idiomas diferentes além do aramaico. Parece que os crentes de diferentes lugares falavam línguas diferentes. Sim, provavelmente eles falavam, mas desça agora para o versículo 14 e comece a ler a partir desse versículo. Tá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz Elohim, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aqui temos Pedro falando para a multidão, e seu sermão se estende. Mas deixe-me te perguntar uma coisa. A multidão ali presente estava ouvindo o sermão de Pedro em suas próprias línguas? Ou os outros apóstolos estavam traduzindo o que Pedro falava nas mais de 14 línguas diferentes faladas por aquelas pessoas que compunham aquela multidão? Não. Não há indicação de que a multidão precisasse que o sermão de Pedro fosse traduzido, pois todos estavam entendendo o que ele estava pregando. Então, de certa forma, você poderia dizer que a multidão tinha o dom da interpretação, não é isso? Todos eles podiam entender o que ele estava dizendo. É isso. E acredito que ele não estava falando um monte de coisa sem significado. Não, aquele foi um sermão muito bem pensado e bem apresentado. A questão é que era entendível. Quando procuramos por todos os casos em que era escrito na Bíblia o falar em línguas, as línguas utilizadas eram todas conhecidas. Elas não eram línguas que eram faladas e que não se podia compreendê-las. Mas é isso que você ganha quando sua língua nativa é, digamos, hindi, mas que de repente você não consegue falar japonês ou quichua ou qualquer outra coisa, mas você ainda precisa provar que é um verdadeiro cristão. Aí você abre a boca e o que sai? Bobagens e falas inventadas e sem ser passíveis de serem compreendidas. Certo, essa é uma enorme diferença entre o falar em línguas no contexto bíblico e ao equivalente moderno. O moderno falar em línguas não pode ser entendido por ninguém. E então, qual é o ponto? Eu sei que eles vão alegar que estão falando com Deus, mas não é para esse propósito que o dom de línguas é concedido pelo Espírito. Bem, diversas vezes eles pedem para que alguém se levante e interprete o que está sendo dito.
Correto. E eles se baseiam no que está relatado no versículo 10, onde a capacidade para interpretá-las é listada como um dom do Espírito. Mas novamente vimos a versão real dessa fala em Atos 2, onde toda a multidão recebeu o dom de interpretá-las, a fim de que todos entendessem o que Pedro estava dizendo. Mas ele não estava lá em pé balbuciando bobagens. Ele falava uma língua conhecida, que provavelmente era o aramaico, e todos conseguiam entender o que ele dizia. Então, de certa forma, eles receberam o dom de ouvir. Certo. Agora vamos explorar o capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas eu gostaria que você, Chris, fosse rapidamente para o capítulo 14, porque há um versículo lá que nos fornece um princípio importante sobre Yahweh, e se aplica aqui no capítulo 12 tanto quanto no capítulo 14. 1 Coríntios 14? Sim, e o verso é o 33. O que esse verso nos diz sobre Yahweh? Porque Yahweh não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Assim como Yahweh em Isaías 1,18 nos convida, vinde, pois, e arrazoemos, no Novo Testamento ele ainda é um Deus da lógica, da razão e da racionalidade. Ele não manifesta as questões importantes da verdade em jargões sem sentido. E como essa passagem, que eu sei que ainda não lemos o capítulo inteiro, mas até agora é bastante clara, como isso se transforma em um padrão pelo qual alguém pode avaliar seu próprio nível de comprometimento e julgar se o outro é ou não um verdadeiro cristão? Bem, existem diferentes explicações dadas. Por exemplo, algumas pessoas dizem que o contexto desses dons é o que deveria ou poderia ser manifestado em um culto da igreja. Obviamente, nem todos falariam em línguas em um determinado culto, ou ninguém jamais entenderia alguma coisa. No entanto, isso em si é uma reviravolta. Quando analisamos esta passagem em contraste com o restante do capítulo, vemos que o que está sendo falado claramente é sobre os crentes como um todo. Os crentes, como membros do corpo de Cristo, têm diferentes funções, não apenas nas reuniões da igreja, mas como membros do corpo de Cristo. Esse é o contexto deste capítulo. Afirmar o contrário é distorcê-lo e colocá-lo fora do contexto. Isso é bastante verdade. Podemos ver essa realidade nos versículos 9 e 10, onde Paulo lista dons de cura e milagres, como também dons do Espírito. Exato, mas ninguém está dizendo que alguém em um culto na igreja deva se levantar e fazer um milagre, ou ressuscitar os mortos, ou algo semelhante. Você disse que havia outra explicação dada para os dons do Espírito como sendo algo que deveríamos estar vendo e fazendo em nossos dias? Sim, disse, e esta é provavelmente a explicação mais destrutiva e talvez a que poderia ser responsabilizada pela suposição moderna de que toda essa baboseira que eles fazem tem apoio na definição bíblica de falar em línguas, a qual é a crença de que um verdadeiro crente deve ter a capacidade de fazer uso de todos os dons em qualquer circunstância. Agora, obviamente, nem todo mundo consegue fazer isso. Então, essa concepção faz com que concluamos de que ou não queremos agir dessa forma, ou não temos fé suficiente para fazê-lo. E poderíamos nos culpar por isso? Bem, eles entendem que certas pessoas são dotadas de um tipo de motivação diferente e, portanto, são mais naturalmente adeptas de um dom ou de outro. Mas sim, a expectativa é que um cristão verdadeiramente devoto tenha a capacidade de usar todos os seus dons em toda e qualquer situação. Então, novamente, há um fardo de culpa em todos que não fazem. E vamos ser realistas de que, sob esse tipo de pressão, você não sairia por aí usando uma infinidade de jargões em vez de tentar curar alguém que está em seu leito de morte em virtude de um câncer? Por que não? Opta-se pelo mais fácil para enganar os desavisados. Mas isso realmente vem de uma má interpretação do que Paulo está dizendo aqui, especialmente no início do capítulo 12. Você poderia ler novamente os versículos 4 a 7? Tá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 7 traz a conjunção mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Alguns cristãos enfatizam essa conjunção ao explicar que o uso dessa palavra nos dá um contraste entre o que veio antes e o que vem depois.
Então, manifestações são diferentes de dons? Sim, e isso é o que eles dizem. Assim, as 9 coisas listadas depois do versículo 7 são todas manifestações de um dom. No entanto, isso impõe um significado às Escrituras que não é apoiado pelo texto original. Como assim? Bem, geralmente a conjunção traduzida para o português como mas vem do grego ala. Esta é a palavra usada para marcar um sólido contraste, que é o que eles estão dizendo que Paulo está tentando fazer nessa passagem. Mas se você procurar por essa palavra, no que ela realmente significa, no grego original não será ala, mas será de a qual apenas sela uma transição entre as orações. Na verdade, pode ser traduzido como além disso, agora, assim, ou mesmo a vogal e. Por que você não lê esses versos novamente? Só que desta vez use a conjunção e em vez de mas. Leia apenas os versículos 4 e 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Nós também podemos traduzir corretamente como existem diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício de todos. Portanto, basear todo o seu ponto doutrinário somente traduzindo a conjunção mas é incorreto e desvia todos do ponto que realmente interessa. Leia os versículos 7 a 10 novamente, usando o advérbio assim. Ok. Assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. O que eu quero que você observe aqui, Chris, é que todas essas são formas diferentes de o Espírito se manifestar. Mas não há nada nessa passagem que sugira que sejam todas manifestações do mesmo dom. Na verdade, se você comparar esta lista de diversos dons com outras citações das Escrituras, verá que todos são dons listados em nenhuma ordem específica, e nem mesmo uma grande lista pormenorizada. Onde mais ele lista os dons do Espírito, Will? Acho que a maioria de nós pensa em 1 Coríntios 12, quando o assunto são dons do Espírito. Bem, temos Efésios 14, 11 a 13 e... Espera um segundo. Deixa-me encontrar esse texto. Já achei. Diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E 1 Pedro 4, 10 e 11. Tá. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Iá. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Iá. Se alguém serve, faça-o na força que Iá supre, para que em todas as coisas seja Iá glorificado, por meio de Yahushua Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que temos em Romanos 12, 4 a 8? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então você pode ver que a lista em 1 Coríntios 12 não é de forma alguma uma lista minuciosa. Outro ponto importante que é fácil de ignorar é encontrado no versículo 7 de 1 Coríntios 12. Por que você não lê isso novamente, Chris? 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas, ou assim,
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Observe que a palavra manifestação está no singular e não diz manifestações, ou seja, é simplesmente manifestação e que está no singular. A manifestação é a manifestação da presença do Espírito. Pode haver e há muitas maneiras diferentes pelas quais o Espírito se manifesta, mas é o mesmo Espírito. Em outras palavras, a evidência do Espírito é dada a cada crente para o bem comum. Lembro-me de ter ouvido uma vez que o "a" no versículo 8 deveria ser traduzido como "por" e a palavra como se referindo a um lucro. Agora você bagunçou minha mente. Leia o versículo 8 novamente. Tá, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ok, me disseram que esse verso deveria, na verdade, ser lido dessa forma, abre aspas, para um lucro é dar a palavra de sabedoria, e para outro lucro, a palavra de conhecimento. O problema é que não há nada no grego para apoiar essa ideia, e isso seria, na verdade, uma tradução incorreta para impor esse significado. Porém, acho que a maneira mais comum de as pessoas interpretarem mal essa passagem é insistir que quanto mais próximo de Yah um crente estiver, mais zeloso ele ou ela o será e muito mais todos esses dons serão manifestados. Eu percebi que no versículo 11 tu diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A quem o lhe se refere aqui? Ao Espírito ou ao crente? Essa é uma pergunta muito boa. Os cristãos que afirmam que o genuinamente zeloso manifestará todos os dons do Espírito insistem que o lhe se refere ao crente de uma forma pessoal. Mas quando lemos esse versículo no contexto com o restante do capítulo, é realmente isso que ele está dizendo? Leia o versículo 12 e vamos dar uma olhada no contexto. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Yahweh dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Esta é uma metáfora brilhante que Paulo está criando aqui e esclarece quem é o pronome no versículo 11. O pronome no versículo 18 é bastante claro e está falando sobre Yahweh. Mas Yahweh dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Este é o contexto do versículo 11. Portanto, é razoável deduzir que o lhe, no versículo 11, está se referindo ao espírito de Yah e não ao crente individualmente. E isso é o que é consistente. Além disso, nos versículos 7 a 11, fica claro que para um crente é dado um dom, enquanto para outro é dado outro dom. E isso é apoiado por sua metáfora de um corpo. Então não é como a pessoa quer, mas como Yahweh quer. Sim, sempre gostei dessa ilustração. Você pode ouvir o sorriso na voz de Paulo quando ele pergunta: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso não é do corpo? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Eu amo essa declaração. E essa é uma ótima passagem. Preste atenção ao que Paulo está dizendo nesses versos. O que ele não está dizendo é tão importante quanto o que ele está dizendo. Seu ponto é que Yahweh designou uma função para cada parte, e cada parte deve desempenhar a função designada. No entanto, ele não diz que cada parte pode ser qualquer outra parte se elas apenas se esforçarem o bastante ou tiverem fé suficiente. O olho não pode ser o ouvido, e o pé não pode ser a mão se tiver suficiente fé.
Isso é verdade. Não diz que cada parte individualmente deveria aspirar a desempenhar todas as funções. Não diz. Cada parte individual tem sua própria função. E Yahweh escolhe qual parte faz qual função. Yahweh escolhe, e não a parte que escolhe por si mesma. Você pode ver, Will, a mesma coisa em nosso trabalho aqui na WLC. Existem os criadores de conteúdo que escrevem para o site e produzem roteiros de narração para os vídeos. Depois, há muitos tradutores. Há também quem faz os vídeos e quem trabalha com os programas de rádio nas diversas línguas. Depois, há pessoas envolvidas com os aspectos técnicos de postagem e atualização do site, bem como o upload para o YouTube e o Twitter. É uma operação enorme, mas o trabalho de uma pessoa não é mais importante do que o da outra. Precisamos de cada um individualmente para fazer o que fazemos. Eu pensei que os criadores de conteúdo faziam seus próprios uploads. Não, na verdade, sei de uma fonte segura que a pessoa que provavelmente é nosso criador de conteúdo mais prolífico é, digamos, desafiado tecnologicamente. Se fosse encarregado de fazer o upload e escrever, nada seria adicionado ao site. São necessários outros mais qualificados e conhecedores dessa área para manter o site atualizado. Bem, vejamos nós, por exemplo, transmitimos em português. Não há como alcançar o público ouvinte daqueles que transmitem em árabe, hindi ou mandarim. É verdade, Will. Eu gostaria de chegar ao final deste capítulo. Você poderia continuar de onde você parou? Qual foi o último versículo que você leu? Vou recomeçar pelo versículo 20. Ele diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Yahweh coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Agora ele está chegando ao clímax de todo este capítulo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Yahweh na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então esse é o ponto. Somos todos membros de um só corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Assim como Yahweh formou o corpo de Adão do pó da terra e designou uma função distinta para os ouvidos, função essa diferente daquela dada aos pés, ele também designou nossa própria função particular como membros do corpo de Cristo. Mas todos somos pecadores e ainda temos nossa natureza caída. Gostamos de atribuir maior ou menor importância às várias partes do corpo, assim como gostamos de atribuir maior ou menor importância aos dons do Espírito. Mas esse não é o plano de Yah para cada um de nós. Devemos atuar em cooperação com as demais partes do corpo de Cristo, sempre considerando os outros mais importantes do que nós mesmos. E se uma parte receber o dom de línguas, isso seria como se a boca fosse parte do corpo. E se outro membro receber o dom para curar, esse seria as mãos como sendo parte do corpo. Um não é mais importante que o outro, mas cada um é vital no papel que Yah lhe atribuiu. Nós sempre gostamos de nos gabar, não é mesmo? É a nossa natureza caída, e é por isso que, a partir daqui, Paulo mostra a seus leitores um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente, é claro, é o de 1 Coríntios 13, também conhecido como o capítulo do amor.
Mas toda essa noção de que todo crente deve possuir todos os dons do Espírito é uma ideia que foi imposta nessa passagem. Quando você lê no contexto, fica claro que Yah concede dons diferentes para pessoas diferentes. Eu estava observando a leitura marginal da palavra línguas, e ela soa bastante obscura, e é por isso que aqueles envolvidos na glossolalia moderna chamam seu jargão de língua, e afirmam que eles estão falando com Deus. Mas a leitura marginal relata que são simplesmente línguas. Língua, por definição, é a comunicação de pensamentos e sentimentos por meio de um sistema de sinais arbitrários, como sons de voz, gestos ou símbolos escritos. A comunicação deve ser bidirecional. Portanto, por definição, as falas sem significado e sem sentido do moderno falar em línguas não se encaixa no que a Bíblia está descrevendo como sendo um dom do Espírito. Não, realmente não é um dom. Tudo certo. Fiquem ligados, queridos ouvintes, pois a seguir o Will irá compartilhar conosco os segredos de ter uma confiança sólida em Yah. Estaremos de volta já já! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A World Last Chance oferece muito mais do que programas de rádio. Visite nosso site para acessar artigos, vídeos, aplicativos de computador, estudos bíblicos e muito mais. www.worldlastchance.com/português, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem do Catar. De onde? Vem do Catar. Agora entendi. Acho que é a primeira vez que recebemos uma pergunta de lá. Emocionante, não é mesmo? Ver nosso público ouvinte se espalhando por todos os lugares. Sim, é verdade. O Catar é um país que me fascina e foi classificado como o país mais seguro do mundo. O quê? Um país do Oriente Médio sendo classificado como o mais seguro do mundo? Surpreendente, não é mesmo? Mas o indicador de crimes, Numbeo, classificou o Catar como o país mais seguro do mundo, com um número de crime menor do que qualquer outro país. Isso foi em 2017, 2019, 2020 e novamente em 2021. Uau! E como foi feita essa comparação? E onde se encaixa o Brasil? Bem, não nos saímos muito bem, creio eu. O Brasil foi classificado na posição de número 126. Uau, isso é muito grave. E a China ficou em 30º lugar. Sério? E ficamos bem atrás da China, e em muitas posições, certo? Não se preocupe, você não precisa ficar tão chateado assim com o teu espírito competitivo, pois os Estados Unidos ficaram na posição de número 80. Sim, e isso me faz me sentir um pouco melhor. E qual país foi considerado mais perigoso? Em 2021 foi a Venezuela. E o interessante sobre o Catar é que seus registros de segurança o tornam um lugar realmente atraente para expatriados. Apenas 12% da população são de lá, e o resto da população são todos estrangeiros, atraídos pelo bom tempo e estilo de vida descontraído. O país se tornou um sonho de consumo. Interessante, e eu nunca soube disso. E então, qual é a pergunta de hoje? Bem, acho que muitos de nossos ouvintes se identificarão com esse tipo de situação. Diz, como algumas pessoas conseguem confiar tanto em Yahweh? Não importa o que aconteça em suas vidas, sua confiança permanece firme. É algo com o qual sempre lutei. Eu gostaria de ter uma confiança assim, mas devo confessar que estou longe disso acontecer. Como posso também alcançar uma confiança assim? O segredo para ter uma confiança sólida em Yahweh é ter um relacionamento pessoal com Ele. Não é aquela em que sua experiência se limita a ouvir um sermão sobre nosso Pai uma vez por semana, mas que se baseie na experiência de conhecê-lo pessoalmente. Basicamente, o que se resume é que a confiança vem de um conhecimento pessoal. Por exemplo, se eu fosse até você e falasse sobre, digamos,
Um dentista. Ninguém gosta de ir ao dentista. Mas se eu lhe falasse sobre um novo dentista que eu tive a oportunidade de ir e que me atendeu de uma forma que nenhum outro foi capaz de me atender, sendo incrível, e o que ele fez não doeu praticamente nada, acredito que você ficaria interessado, mas você ainda poderia estar preocupado e até mesmo com medo quando você fosse ser atendido por ele em sua primeira consulta. No entanto, se com base em sua própria experiência com diversos dentistas, você descobrisse que tudo o que eu havia dito fosse verdade e, mais do que isso, você passasse a confiar plenamente de que esse dentista realmente fosse bom em todos os sentidos. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Sim, é a diferença entre uma experiência pessoal e os boatos. Certo, boatos podem ser críveis, mas se alguém mais convincente aparecer, suas crenças podem mudar. Por outro lado, a experiência pessoal é muito mais convincente, porque você experimentou algo por si mesmo, e então você sabe por sua própria experiência de que algo é verdadeiro com base no que você comprovou. Agora vamos fazer uma rápida análise. Eu gostaria que você pensasse em alguém bastante especial para você. Alguém em quem você realmente confia. E só para tornar isso um pouco mais desafiador, não pode ser seu pai. Você tem um nome em mente? Sim, tenho. E então me diga, como você aprendeu a confiar nessa pessoa? Bem, eu convivi com essa pessoa por algum tempo. A conhecendo bem de perto, eu compartilhei com ela meus planos, minhas metas e sonhos, bem como no que eu acreditava. Eu também deixei que ela me contasse todos os seus anseios. E conforme fomos nos conhecendo, tivemos experiências que provaram para ambos que podíamos confiar um no outro. É assim que as amizades são formadas. É assim que a confiança é desenvolvida. E um relacionamento de confiança com Yahweh não é diferente. Você tem que dedicar tempo para conhecê-lo pessoalmente se você quiser ter plena confiança nele. E gastar tempo em sua palavra todas as manhãs é uma ótima maneira de conhecê-lo. Além disso, fale com ele. Não tenha apenas uma lista sem fim de todas as suas necessidades e desejos, mas também sobre as pequenas coisas. Correto. E eu percebi que meu dia parece que fica melhor quando começo orando. Sei que as manhãs, especialmente as manhãs que temos que ir trabalhar, são sempre muito corridas. Mas reservar um tempo para orar, na verdade, nos prepara para encarar o nosso dia. Você também já percebeu isso? Com certeza. Mas eu não estou falando apenas de oração que fazemos depois de nosso culto matutino. Embora isso também seja importante. Nós não precisamos nos ajoelhar, juntar as mãos e baixar a cabeça para falar com Yah. Fale com ele ao longo do dia, seja a caminho do trabalho ou mesmo antes de uma importante reunião de negócios. Fixe seus pensamentos nas coisas eternas. Você também poderá conversar com ele sobre as pequenas coisas. É assim que desenvolvemos amizades com outros seres humanos. E é assim que podemos desenvolver também um relacionamento com o nosso Criador. Eu gosto muito dessa ideia de como devemos nos relacionar com Yah em nosso dia a dia. Conversar com Yah sobre assuntos que não são tão relevantes também deve fazer parte do nosso viver diário. Mas muitas vezes oramos de uma forma automática e nem sabemos o que estamos falando. Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Por que você não vai direto ao ponto e nos diz o que você quer dizer com tudo isso? Bem, quando você coloca dinheiro ou passa seu cartão em uma máquina de venda automática, você com certeza espera receber o que você está pagando, não é isso? Muitas pessoas oram assim. Eles seguem um rito, eles se ajoelham, baixam a cabeça, juntam as mãos e fecham os olhos. Talvez eles usam uma linguagem um pouco mais formal. E você sabe o que eu quero dizer. Então, eles começam suas orações que muitas vezes não passam de uma lista de pedidos. Ajude-me a lembrar que o que estudei para a prova. Ajude-me a dizer as palavras certas para este cliente, etc, etc, etc. E tudo voltado para o ajude-me, dê-me, me dê, me ajude e assim por diante. E não há nada de errado em pedir ajuda a Yah, pois ele quer que façamos isso. Mas quantos de nós dedicamos tempo para realmente agradecê-lo por tudo que ele faz por nós? Quantos de nós já fizemos orações onde absolutamente nada foi pedido? Esse é um bom ponto. Isso me lembra de algo que li uma vez. Era uma pergunta que dizia: e se você acordasse amanhã e as únicas coisas que você recebesse fosse o que você agradeceu a Yahweh no dia anterior? Sim, acho que a maioria de nós não teria recebido praticamente nada.
Realmente isso faz bastante sentido, não é mesmo? Então, novamente conhecer a Yahweh por meio de nossas experiências é a chave para confiarmos nele. Eu gostaria de compartilhar apenas alguns versículos da Bíblia de como desenvolvermos confiança plena em Yah. Você poderia, Chris, abrir em Provérbios 14 e ler o versículo 26 para nós? Provérbios 14, 26. Ah, sim, diz: no temor de Yahweh tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quando conhecemos Yahweh, como é nosso privilégio conhecê-lo, não com base em boatos, mas com base em nossa própria experiência pessoal com ele, então teremos uma forte confiança, não importa o que aconteça em nossa vida. Agora abra em Jeremias 17 e leia os versículos 7 e 8. Esta é uma bela descrição de como nossas vidas são impactadas quando desenvolvemos confiança em Yahweh. Você já encontrou? Se sim, leia para nós. Ok. Bendito o homem que confia em Yahweh e cuja esperança é Yah, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Vá agora para 1 João capítulo 5 e leia os versículos 14 e 15. Não há nada de errado em pedir a Yahweh o que precisamos. Como você disse há pouco, ele quer que o peçamos. Mas quando agirmos assim, precisaremos reservar um tempo para perceber quando ele responde às nossas orações, porque é isso que vai inspirar a confiança em nossos corações de que ele nos ouve e cuida de nós. Leia, por favor, 1 João 5, 14 e 15. Tá, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É por isso que as pessoas que confiam em Yah têm tal confiança. Não importa o que esteja acontecendo em suas vidas. Na doença, na perda do emprego ou mesmo de um ente querido, sua confiança permanecerá firme. Por quê? Porque eles conhecem Yah e sabem que ele os ama. Ok, mais alguns versos. Leia agora para nós Isaías 40, versículo 31. Tudo bem, diz: mas os que esperam em Yahweh renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A confiança em Yah é o que dá forças ao crente para vencer todas as provações da vida. Eu gosto muito do Salmo 118, versículo 8, que diz: melhor é buscar refúgio em Yahweh do que confiar no homem. Amém. Os humanos com certeza pisarão na bola conosco. Afinal, eles são apenas humanos. Mas Yahweh nunca nos decepcionará. Isso era algo que Davi conhecia muito bem, pois ele não teve uma vida fácil. Vamos ler o que ele tinha a dizer. Vá para o Salmo 27, Chris, e leia os 3 primeiros versículos. Se alguém tinha motivos para temer, esse era Davi. Mas não importa o que acontecesse, ele mantinha sua confiança em Yahweh. Comece a ler Salmo 27, versículos de 1 a 3. Ok. Yahweh é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Yahweh é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que grande promessa, especialmente para aqueles de nós que vivem nos últimos dias da história dessa terra. Exatamente. Para concluir, eu gostaria de ler Romanos 8, versículos 31 e 32. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não pare por aí, continue. Eu amo Romanos 8. Se algum capítulo é capaz de inspirar nossa confiança em Yah, esse seria o que eu diria que tem essa capacidade. Começando no versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yahweh, que está em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Amém! Que fantástico! Você gostaria de desenvolver confiança em Yahweh? Gaste tempo em sua presença de uma forma pessoal. Procure as maneiras pelas quais Ele já te abençoou. A gratidão pelas coisas que Ele tem te concedido inspira confiança, e a confiança fortalece a fé e o amor. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. É algo que cada um de nós pode fazer para desenvolver a nossa confiança em nosso Pai Celestial. Se você tiver alguma pergunta, comentários ou pedidos de oração, basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Estamos ansiosos para ouvir de você. A seguir, Laura Lee trará mais uma promessa que irá te inspirar a continuar clamar pelas promessas de Yah. Fique ligado! Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Era noite de segunda-feira, 4 de abril de 2022. A noite começou como qualquer outra. Brittany Ditton, de 17 anos, estava dormindo em um trailer estacionado no quintal da casa de seus pais. Mal ela e seus pais sabiam o que os aguardava. Em certo momento, durante a noite, o vento começou a aumentar e a soprar mais e mais. Brittany acordou com seu trailer sendo sacudido, e ela, desesperada, tentou correr para dentro da casa de seus pais e ficar lá dentro em segurança. No entanto, quando ela tentou abrir a porta, ela percebeu que estava trancada. O vento soprava com tanta força que acabou empurrando o seu trailer em direção à casa de seu pai, bloqueando assim a porta de acesso. Enquanto isso, a mãe e o padrasto de Brittany perceberam o quão forte eram os ventos, o que mais tarde foi informado como um tornado de velocidade E2. Eles sabiam que Brittany estava em perigo, e Charles Eleni, padrasto de Brittany, correu para tentar trazer sua enteada para dentro de casa. Ele procurou desbloquear a porta e, quando ele conseguiu, Brittany estava ao chão tentando se proteger. Ao sair para fora e procurar ajudá-la, ambos foram arremessados violentamente por uma rajada de ventos contra o trailer, e os dois lutavam para escapar com vida, enquanto o trailer os prensava contra os destroços que eram lançados de um lado para o outro, e Shao tentava proteger Brittany com seu corpo. A força do vento era esmagadora e muitos postes de energia elétrica foram derrubados nas estradas da circunvizinhança. Shao, após 2 horas que o vento havia passado, foi encontrado no meio da lama e levado ao hospital gravemente ferido. Já no hospital, os médicos descobriram que, além de quebrar o nariz, um dos fêmures e todas as suas costelas, uma de suas orelhas quase havia sido arrancada e ela teve que ser costurada de volta. Shao admite que, naquele ocorrido, ele pensou que fosse morrer. Mas esse medo foi rapidamente substituído pela determinação de lutar pela sobrevivência, pois ele queria continuar levando sua vida ao lado de sua esposa e enteada. Nas cidades vizinhas espalhou-se a notícia das ações de Shao que provavelmente salvaram a vida de Brittany. A mídia começou a chamá-lo de herói, mas ele prontamente disse que aquilo não era verdade. Qualquer pai amoroso teria se sacrificado por seus filhos, disse ele. Assistindo ao noticiário do ocorrido e às entrevistas de Shao e sua família, lembrei-me do amor de Yahweh por cada um de nós. Ele procurará, através das intempéries e das noites mais escuras, bem como das enormes montanhas de dificuldades que nos assolam, nos salvar e resgatar aqueles que estão perdidos. E, apesar de tudo, seu amor por nós nunca vacilará. Quando você se sentir pressionado pelas provações que a vida o acomete, saiba que Yahweh ainda se importa com você e de que ele ainda opera em todas as coisas para que nos sagremos vencedores nas lutas do dia a dia. Um dos meus hinos gospels prediletos diz: "A vida é fácil quando você está na montanha e você tem paz de espírito como você nunca viu, mas as coisas mudam quando você está no vale. Não perca a fé, pois você nunca estará sozinho. Pois o Deus da montanha ainda é o Deus do vale, e quando as coisas derem errado, ele irá consertá-las. E o Deus dos bons tempos ainda é o Deus dos maus tempos, e o Deus do dia ainda é o Deus da noite." Ezequiel 34 diz: "Porque assim diz Adonai Yahweh,
Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz Adonai Yahweh. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Então, isso provavelmente nem será preciso dizer depois do programa de hoje. Mas eu só gostaria de deixar bem claro sobre o que abordamos. Nós precisamos falar em línguas para sermos salvos? Bem, deixe-me te perguntar. Você tem que comprar um presente de aniversário para sua esposa? Será que eu tenho que responder essa pergunta positivamente? Sério? Bem, você sabe que todos dizem: esposa feliz, vida feliz. Verdade. Mas falando sério, digamos que você perdeu seu emprego e o dinheiro está apertado. Você realmente teria que comprar um presente de aniversário para ela? Creio que não. É uma maneira fácil de mostrar a ela que a amo. E eu sei que ela gosta de recebê-los, mas um presente é um presente. Não há uma obrigação de fazê-lo. E é o mesmo com falar em outras línguas. É um dom que Yah nos concede quando houver a necessidade de falar do Evangelho a outros. Certamente não é algo que de alguma forma prove nossa dedicação ao cristianismo, e sua presença ou ausência nunca deve ser um padrão pelo qual julgamos a espiritualidade de outra pessoa. Nunca. Isso é simplesmente errado. Julgar é totalmente errado. Os cristãos deveriam ser as pessoas na terra que nunca deveriam julgar, mas muitas vezes somos os que mais julgamos. Infelizmente você está certo. Isso nos leva ao ponto onde Paulo parou no capítulo 12. Ele queria, em vez disso, mostrar a seus leitores um caminho mais excelente. Por que você não lê isso para nós, Chris? 1 Coríntios capítulo 13. E enquanto você lê, tenha em mente que o que Paulo está descrevendo aqui é o que ele chama do que seria mais excelente do que falar em línguas. Leia, por favor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança. É isso que devemos buscar. O amor que é paciente, bondoso e perdoador. Amor que coloca os outros acima de nós mesmos e que nunca é cheio de orgulho. Quando fizermos isso, não estaremos julgando a nós mesmos ou aos outros, se pensamos ou não que nós ou eles possuímos ou carecemos dos dons do Espírito. Esses são os dons de Yah que ele os concederá como ele achar adequado. Nossa parte é amar como Cristo ama, e sem julgamento.
Amém. Isso me lembra daquela música gospel que diz: eles saberão que somos cristãos pelo nosso amor. Essa é a luz que devemos mostrar ao mundo, o amor de Yah. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.